Muito boa noite, nós estamos aqui ao vivo através da Rede Super de televisão e também dos nossos canais, YouTube, Facebook, ao vivo, não só para Minas Gerais, mas para todo o Brasil e nas redes sociais, aonde você estiver. Eu queria aproveitar e convidar para que você pegue esse link e compartilhe com amigos, grupos da igreja, porque o CBM ao vivo é um programa cheio de novidades, com entrevistas, boa música e hoje tem quadro CBM na estrada. Está começando agora o CBM ao vivo. E coisa boa, nós estamos aqui no CBM ao vivo e hoje nós temos um entrevistado especialíssimo, pastor Cioli Frix. Ele é pastor da igreja lá no Vale do Aço. A gente vai saber um pouquinho mais sobre ele. Ele que tem 63 anos de idade, casado com Débora, 41 anos, pai da Gabriela e avô do Joaquim e da Catarina. Ele foi ordenado ao ministério em 1997, pastor da Igreja Batista do Bom Retiro, lá em Patinga, desde 2004. Formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Nosso entrevistado também é graduado em letras pela Universidade de Brasília e pós-graduado em teologia pela Fabapar e também gestão de conflitos, cheio de capacitação. Gente, se nós fôssemos falar que tudo aquilo que o Cioli já experimentou, não só no ministério pastoral, mas em sua vida acadêmica, a gente ia gastar muito tempo. Mas essa é a pessoa que nós temos aqui com a gente para conhecer um pouquinho mais da sua vida, seu ministério e sua trajetória. Mas, além de tudo, ele é membro da diretoria da Convenção Batista Mineira. Pastor Cioli, seja muito bem-vindo. Nós nos sentimos honrados e muito felizes com a sua presença aqui. Obrigado, no CBM ao vivo. Eu queria lhe dar já as boas-vindas fazendo uma pergunta. Você que está em Minas Gerais, você que é natural do Rio de Janeiro, mas já se confunde com um bom mineiro, né? Já ganhou aqui todos os trejeitos, o linguajar, certamente o paladar também. Sim. Eu queria começar por aí. Como é que foi a sua vinda do Rio de Janeiro para Minas Gerais? Boa noite, pastor Márcio, nossa audiência. Muito obrigado pelo convite, estar aqui. Mas a sua pergunta me remonta lá àqueles tempos de seminário, o Seminário do Sul, quando a gente ouvia falar dos desafios de Minas Gerais, da grandiosidade do campo, e tudo aquilo foi aquecendo o nosso coração. Nós tínhamos até um grupo no seminário que nós orávamos embaixo da escada, e a maioria daqueles irmãos que oravam ali embaixo da escada em favor de Minas, vieram para Minas Gerais. Uau! Dentre eles, você conhece muito bem, pastor Fernando, não é? Está lá em Ipanema. Fernando Freitas. Fernando Freitas, isso. Nosso amigo, né? Aliás, um abraço para Fernando aí que estiver nos assistindo. Lá em Ipanema, né? É verdade. E o próprio pastor Josué também, que participava desse grupo conosco de oração e foi posicionado aqui em Minas Gerais um tempo e, assim, o nosso coração começou a tomar uma direção. Eu lembro até, pastor, posso falar? Por favor, o espaço é seu. Lembro até que eu liguei para o pastor Aloísio na época. O Aloísio era o nosso executivo, né? Isso. E liguei para ele e falei com ele, pastor, eu lembro exatamente do dia quando estávamos, eu e o pastor Fernando nessa ligação, porque antigamente tinha aquela coisa de ligar no DDD, as coisas não eram tão fáceis assim, né? E a gente ligou, conversamos com o pastor, e aí ele falou assim com a gente, pastor, o campo está aberto, agora nós
temos muita dificuldade de recurso para apoiar. E aí, ele pediu mesmo assim para que nós escrevêssemos uma carta para o pastor Elmiro. Lembra do Elmiro? Que na época... Elmiro de Oliveira. Elmiro de Oliveira. E nós escrevemos uma carta pedindo. Aí o pastor Elmiro falou, olha, tem uma pilha de gente aqui querendo vir para Minas, mas os recursos são difíceis. E a gente, assim, falei com o Fernando, o negócio lá está difícil. Então, o negócio é a gente continuar orando. Mas Deus, pastor Márcio, misteriosamente foi colocando pessoas, foi abrindo caminhos, e nós chegamos nessa terra. E como você falou, a nossa alma agora é mineira, né? Apesar do nosso sangue ser um sangue carioca, a nossa alma é mineira. Então, a primeira igreja que você pastoreou já foi em solo mineiro, é isso mesmo? Foi em solo mineiro, foi em Itajubá. Sul de Minas. Sul de Minas. E lá você ficou quanto tempo? Eu fiquei quase 7 anos lá. 7 anos. Eu lembro que depois teve uma enchente terrível, né? Enchente, aquilo foi grandioso, né? Porque o sul de Minas ficou debaixo d'água. Você lembra disso, né, pastor? Lembro perfeitamente. Lembra disso, né? Até o presidente na época, o Fernando Henrique, foi lá de helicóptero, visitou a nossa região. O governador do estado mudou a sede do governo para Pouso Alegre, onde o irmão pastoreou lá, né? Verdade. Em 2004. 2004 até 2000 e um pouquinho mais, né? Pois 2009, por aí. Então, nós vivemos aquela dificuldade toda. Mas eu tenho um destaque aqui a fazer, pastor, porque a mobilização dos batistas mineiros para apoiar Itajubá e o sul de Minas foi impressionante. Que coisa linda. Eu me lembro bem do pastor Gilberto Penido, que estava lá em Três Corações. Você lembra disso? Ele pegou uma caminhonete e parou lá na porta da igreja. Foi o primeiro que chegou para nos apoiar, nos ajudar, e aquilo moveu muito o nosso coração. E outras iniciativas, o próprio colégio, a convenção se mobilizou. Saiu uma reportagem da capa do meio do Jornal Batista, com pedido de ajuda, e aquilo foi muito importante para nós. Esse DNA, né, dos batistas, dos crentes em Jesus, é algo muito forte de da poder... mobilização, de ajudar, né, pastor? o próximo, é algo incrível, muito lindo. Incrível. Mas saindo lá, para a gente não ficar Sim. só no sul de Minas, depois desse tempo dedicado, Deus agora te traz ainda para Minas Gerais, Sim. mas você chega na igreja lá no Vale do Aço, e você já está lá há muitos anos, senhor. Como é que foi essa transição e como é que foi essa adaptação em outra região ainda aqui em Minas, né? Minas, o pastor lembra bem do frio do sul de Minas, né? Muito frio. E conhece bem também o calor do Vale do Aço, né? Então, desde a questão climática, o jeito das pessoas, o nosso estado, né, pastor, é um estado extremamente diverso, continental, né? Continental. Com dimensões continental. E, assim, essa transição, ela não foi fácil. Transição ministerial, pastor, não é nada fácil, né? Então, você deixar uma igreja, ver os irmãos chorando e ao mesmo tempo você tendo que partir, e a gente chorando também, e chegando numa igreja muito diferente da igreja que eu pastoreava. Então, a adaptação ela foi acontecendo de maneira gradual, contínua, e a coisa foi. Estamos lá até hoje. Já fazendo 21 anos, 21 anos, como pastor da igreja. Se você pudesse assim, olhar no retrovisor da história, né, nesses 21 anos, são 2 décadas, ali você viu a família crescer, né, ganhou netos, portanto, a maturidade está chegando. Como é que você enxerga hoje um ministério longo? Porque nós temos muitos ministérios curtos. Alguém já disse que ministério longo não é sinal de ministério bem-sucedido, mas ministério curto
não é sinal, certamente, de ministério bem-sucedido. Sim. Então, como é que você vê a permanência e o que você diria para os pastores? Mas a gente sempre diz aqui no nosso programa, não é só para pastores, né? Porque isso Sim. também tem a ver com carreiras, né? Sim. Então, como é que é a sua avaliação da sua experiência e os conselhos que você pode dar para um ministério mais longo? Sim. Pastor, a gente não consegue ver direito o nosso filho crescer, né? Quando você pisca o olho, eles já estão crescidos, né? E eu digo que da mesma forma a gente não consegue perceber muitas nuances, exceto em algumas fases em que o menino está mais assim, rebelde, e que você acaba... Aí você lembra, né? Aí a gente lembra, né? Mas é incrível que esse desenvolvimento, ele tem que ser somado e aliado também ao próprio desenvolvimento do pastor, né? Porque um ponto destacável nessa questão do ministério longevo é a acomodação, né? O pastor não pode se acomodar, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar antenado, ele tem que estar conectado com o que está acontecendo. E nesses últimos 20 anos do século XX, né, nós estamos falando aí, né, 2004 até agora, muita coisa mudou. Na comunicação, na forma como as pessoas interagem, né? A expectativa das pessoas. Expectativa. Eu colocaria aí também, pastor Márcio, essa relação frágil, às vezes, do membro com a igreja. Ela é forte e ela é frágil também ao mesmo tempo, né? Então, nós vivemos hoje tempos assim, muito desafiadores, que tem exigido muito de nós, né, líderes, em termos de comunicação eficaz do Evangelho. Porque o que está em jogo nisso tudo é a comunicação eficaz do Evangelho. E se ela não for eficaz, talvez esse tempo todo não fale tanto assim, né? Então é importante que o líder, o pastor, tenha essa preocupação. E eu fui muito abençoado, porque desde que cheguei no Vale do Aço, fui convidado pelo pastor Daniel, que era o diretor do nosso seminário, para dar aula no seminário. E aquilo começou a exigir de mim também estudo, reflexão e procurar fazer outros cursos, né, e crescer, me desenvolver. Inclusive o curso de letras foi bem interessante, porque lá na biblioteca tinha um livro de português que eu peguei o livro, uma gramática. Eu peguei o livro e falei assim, meu Deus, mas eu não estou entendendo quase nada aqui, não estou lembrando quase nada aqui desse livro. E surgiu a oportunidade da gente fazer a Universidade de Brasília promover um curso lá, e eu me inscrevi, acabei fazendo letras. E aí, hoje também sou professor de português para os meninos do seminário. Olha, né? Isso. Então, eu fui conseguindo adaptar as coisas e conectar a realidade do ministério. Então, acho que o pastor tem que estar antenado para conectar-se com a realidade, né, do conhecimento, a necessidade de conhecimento e conectar com a necessidade também do campo onde ele está, né? Gente, que coisa linda. Eu fico aqui apaixonado com essas oportunidades que nós estamos tendo de conhecer mais profundamente homens dedicados, homens preparados, mas, sobretudo, homens comprometidos com a causa, portanto, homens de Deus, como é a vida do pastor Cioli. Eu já o conheço há muitos anos, sou um admirador do seu ministério, da sua postura, do seu conhecimento e da maneira mansa como o pastor Cioli, ele desenvolve os seus relacionamentos, não só na igreja, mas também entre os amigos, os colegas de ministério. E hoje você também teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a vida de pastor Cioli. E ele volta daqui a pouquinho, porque no tempo que vamos dedicar à oração, ele vai estar orando pela sua vida. Mas antes, nós temos música boa chegando
música que vai falar ao seu coração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Você acabou de ouvir uma música com um homem que tem feito diferença lá na primeira Igreja Batista em Belo Horizonte. Samuel Sena é o líder de adoração e essa música muito linda e certamente falou muito forte ao seu coração. Gente, nós temos agora um quadro maravilhoso que é o CBM na Estrada. Está conosco o coautor deste livro, Sérgio Costa, também o organizador de todo esse material. E nós temos uma entrevista de campo com o Renato. O Renato viajou até o local dessa entrevista, trazendo cenas lindíssimas e uma história que vale a pena ser vista. Acompanhe com a gente a matéria agora.
O CBM na estrada de hoje nos leva a Senador Cortes e região, onde fomos investigar como os batistas mineiros começaram o trabalho de evangelização por lá. Nosso guia nessa viagem ao passado é o livro Herança de Gigantes, de Débora de Souza e Sérgio Costa. A fé batista se propaga na região quando Sebastião Ferreira, bisavô por consideração de Sérgio, se converte por intermédio da pregação de Joaquim Penido. Sebastião soube manter-se fiel ao Evangelho, tomando decisões marcantes com coerência e fidelidade a Cristo. Por exemplo, mesmo assumindo o prejuízo, deixou de produzir cachaça no alambique de sua fazenda, imediatamente após a sua conversão. Guiomar, a filha mais velha de Sebastião, se casa com Higino Teixeira. E é sobre ele que Sérgio fala agora. Ele morava em Maripá e vinha a cavalo para cá. Saía no lombo de um cavalo de Maripá até aqui, visitava os membros da igreja, que eram colonos, aqui era uma grande produção de café, e por isso que aglomerava muita gente aqui. Ele ia de casa em casa fazer visita, vinha na quinta, visitava os crentes, no domingo pregava e voltava a cavalo para Maripá. Achei isso um sacrifício muito grande, sabe? Admirável. Leda, tia de Sérgio, conta um pouco dessas longas caminhadas em nome da fé. A gente saía cedo de casa, fazia o almoço, né? Almoçava cedinho e ia para Maripá. Andava ali por mais ou menos umas 4 horas por aí. Tinha escola bíblica dominical na igreja, depois tinha culto. Sérgio também registrou no livro com carinho o legado deixado por sua mãe, Noemi. Ela era uma excelente cozinheira, muito acolhedora, recebia as pessoas na casa dela com muita alegria, pobre, rico, qualquer pessoa que chegasse era bem acolhido, mas sempre pregava o evangelho, sempre falava da palavra de salvação. Ensinava a costurar de graça e costurava também de graça para muitas pessoas mais pobres. Agora é Aníbal, irmão de Sérgio, que nos conta sobre a herança deixada pela mãe. Eu gostava muito de sair, e um dia eu saí, isso me tocou muito. Saí, fui na cidade, eu cheguei em casa 2h30 da manhã. Para minha surpresa, a mamãe estava sentada no banco, ali me esperando. Isso, assim, me toca, porque tudo que eu tenho, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, tenho certeza que veio das orações que ela direcionava para a minha vida. Isso aí, a mamãe era uma pessoa de oração mesmo. Sérgio destaca em seu livro: receber uma herança é algo que acontece sem que mereçamos. Entretanto, passar a herança bendita às futuras gerações é uma responsabilidade que todos nós temos que abraçar. André, filho de Sérgio, mostra que esse legado tem sido passado. Eu sempre gostei muito de escrever músicas. E eu lembro que eu estava escrevendo uma música e eu queria trabalhar com a ideia de pessoas anônimas que carregavam o livro, né? Porque no interior sempre tinha aquele negócio do evangélico andar com o livro embaixo do braço. E aí eu lembro que eu estava tocando essa música, né? Brincando, e era uma época que a minha avó estava doente. Nesse dia eu estava até na casa do meu tio Aníbal, aqui em Bicas, e tocou o telefone. E aí foi a hora que veio a notícia, né? A notícia ruim. Tocando aquela música ali que eu estava fazendo e eu recebi aquela notícia, eu entendi que a pessoa daquela música, na verdade, era ela. E ela trazia aquele livro preto debaixo do braço, roupa simples e sandália de dedo, andando pra todo lado. É preciso anunciar pros 4 cantos desse mundo a velha boa nova. É qualquer hora abrir aquele livro preto, palavras de esperança pra rico, pobre, amarelo, branco e negro, velho, mulher ou criança. Se é preciso anunciar, eu conheci um anjo que
não parou de falar nem um minuto sobre o autor daquele livro preto que também andou na terra. Roupa simples e sandália de dedo, não mente, não muda e não erra. Também aqui não achou lugar pra ficar, preferindo os corações dos fracos e oprimidos. Gente, que coisa linda essa matéria que nós acompanhamos agora. Esse é o CBM na estrada. Nós estamos indo até as cidades, visitando as histórias, os bastidores da história dos batistas em Minas Gerais. Portanto, a sua história pode ser contada aqui também. Está conosco aqui o querido professor Sérgio Costa, gente querida, gente respeitada no nosso estado e coautor deste livro que é uma raridade, que é o Herança de Gigantes. Sérgio, querido, seja bem-vindo. Esse é o CBM ao vivo e é uma alegria recebê-lo aqui nesta noite. Uma alegria estar aqui também. E o pastor Higino converteu numa série de conferências na igreja de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pastoreada pelo saudoso pastor Maddox, que o batizou e o indicou para o seminário. E foi uma pessoa que orientou também nos primeiros ministérios. Morei com ele em Belo Horizonte uns 8 anos e vi ele preparando as mensagens, todas por escrito. Ele não improvisava, ele gastava horas preparando uma mensagem e, às vezes, eu lia com ele e apreciava, né, a biblioteca dele, sempre comprando livro com os poucos recursos. E acredito que a partir daí, essa admiração que as filhas tinham por ele, minha mãe tinha também muita admiração por pastores, né? Eu sempre admirei muito os pastores. Pastor Nestor foi um pastor da minha adolescência, que eu tenho uma grande admiração por ele, né? Ele me pastoreou muito bem. Também tive muito contato com o professor Armindo, né? Foi aluno da escola bíblica dele lá, tive muito contato, professor também do colégio. Tive uma experiência muito grande com o braço da família do Dr. Alberto Mazzoni, Dr. Paulo Mazzoni, ia muito na casa dele, foi meu padrinho de casamento. Então, digo assim, Dona Edna, Dr. Arnaldo, ia muito na casa dele também, almoçava quase todo dia no seminário com eles. História viva. Eu sou um privilegiado. Fui aluno do pastor Mancebo também no colégio, né? Mancebo Reis. Então, convivi com todos esses gigantes. Mas meu avô era um homem muito desprendido, muito despojado, um homem que deu a vida pelo ministério dele. Você sabe que você vai falando essas histórias, né, que a gente ouve falar, né, que a gente tem conhecimento através dos escritos, e fica realmente uma história marcante para todos os batistas em Minas Gerais. E poder ouvir de maneira muito pessoal traz um brilho muito especial. Verdade. Agora, eu lembro que em uma das viagens que nós fizemos juntos, eu te fiz essa pergunta e eu queria fazer de novo para o pessoal que está em casa poder acompanhar, né? Dizem que o pastor Higino era um homem muito generoso, um homem de Deus, mas era um homem de palavra muito firme, é isso mesmo? Ele era um homem de palavra firme, tinha uma voz muito potente, porque ele pregava em praça pública para 200, 300, 500 pessoas, e não precisava de alto-falante, nem tinha, mas o apelido dele era Rouxinol, né? Ele era bem enérgico também, um homem de palavra, mas enérgico. Aí uma vez um rapaz quis experimentá-lo, né? Falou assim, pastor Higino, fiquei sabendo que lá na Bíblia Jesus mandou você tomar um tapa na cara, então dá a outra face. Ele veio e falou, mas dá para você ver o que vai acontecer. Então ele era enérgico, sim. E era uma época que... Outra época, né? Que não eram somente os pastores, né? Claro. Aqueles líderes da sociedade à época tinham que ter uma postura mais rígida mesmo. Exato. Uma voz mais imperativa. Isso fazia parte realmente daquele momento. Mas ele também, apesar de toda essa firmeza, não perdia a sua sensibilidade de pessoas. Não, era um servo de Deus, um homem que servia mesmo, e uma pessoa que não tinha mágoa, não guardava mágoa de ninguém,
Qualquer hora que precisasse, ele estava à disposição, né? Ele fazia mobílias, móveis para praticamente todo mundo. Ele cuidava de apicultura, cultivava verduras, né? Repolho, cenoura, produzia muito mel, levava para o rio. Então, ele complementava o trabalho dele com essas produções e melhorava a alimentação da família, né? Por isso que mais tarde ele veio por 15 anos ser diretor do seminário, do orfanato, né? Rosalie Apperman, lá perto de Betim, né? Lá perto de Esmeralda, Santo Afonso. E ele ensinou aquela turma lá a cuidar de criar peixe, a fazer horta, a produzir mel, e foi um tempo bom. Que coisa boa. Então, Sérgio, eu tenho aqui em minhas mãos esse livro, essa raridade, né? Eu acho que cada um de vocês precisam ter um livro desse, chamado Herança de Gigantes. Aliás, eu queria dizer o seguinte, Sérgio, as pessoas que estão nos assistindo, nós temos um chat aí. A primeira pessoa que escrever no chat o livro Herança de Gigantes vai receber esse legado escrito aqui, esse documento que é uma pintura de livro, que tem uma história riquíssima, de presente. Então, vamos fazer melhor. Vamos fazer o melhor. Eu vi que tem mais livro ali. Os 5 primeiros que escreverem Herança de Gigantes, eu vou mandar a conta para o Renato, ele vai pagar essa conta. Os 5 primeiros que escreverem Herança de Gigantes vão receber este livro, que tem como coautor e organizador Sérgio Costa. Mas para a gente fechar aqui essa conversa gostosa, Sérgio, o que o leitor deste livro pode esperar aqui nesse livro que é histórico? Fechando aqui a nossa entrevista. É um legado passado de geração a geração. A verdadeira herança, né? Aquela herança que vem de Cristo. Essa é a herança. De um bisavô que era um filho bastardo, cujo pai foi assassinado, e ele ficou sem nada, apesar do pai, né, natural, dizer que daria uma herança, mas uma morte muito súbita, ele não pôde ter essa herança. Então, o irmão desse falecido, né, deu uma fazenda para ele. Falou, você vai produzir e me pagar aí com o que a fazenda der. Então, colocou ele nessa fazenda. Sabe o que ele fazia lá? Ele produzia cachaça. E aí, chegou lá um senhor, Joaquim Penido, pregando o evangelho, e a família toda converteu, e ele foi o último a converter. Eu acho que ele imaginou o peso dessa conversão, e quando ele converteu, no dia seguinte, eu não fabrico mais cachaça. Olha isso. Então, aí os inimigos da fé, existia muita perseguição, né? Falaram, agora é um momento de aciona as letras, né? E aí esse tio falou assim, não, ele me deve dinheiro, ele me deve a consciência. Então é interessante relatar isso aí, né? Os filhos todos se converteram, teve um filho pastor, Itamar, né, de Souza, que foi lá formado no Seminário do Sul, foi pastor em Três Rios, militou lá naquela região do Rio, né, pastoreou por lá. E a filha dele, desse meu bisavô, o que aconteceu? O pastor Higino foi pastorear na igreja de Sarandi, aquela relíquia que você viu lá, aquela ruína daquela igreja. Morava em Maripá, ia a cavalo para lá, e no terceiro filho, a esposa veio a falecer. Então, a filha mais velha desse meu bisavô, que herdou a fazenda, cuidou do menino, mas o menino veio a falecer. E então ele casou com ela, com essa minha avó, filha do meu bisavô, né? E aí, então, ele fez um ministério ali, e ele era um evangelista, um missionário, fundou a Igreja Batista em Maripá, fez 98 anos, você esteve lá no aniversário da igreja, e pastoreava lá a igreja de Sarandi também, nessa época. Deixando marcas preciosas em todo lugar. Sérgio, mas eu estou vendo o seguinte, essa história... É longa, essa história é longa. Não só longa, mas ela é riquíssima. Só que nós temos que parar por aqui, porque senão você não vai ler. Gente, o Sérgio é uma pessoa de história linda, de vida, de família, e que não vem dessa geração, vem de outras e muitas gerações atrás. Só que nós vamos convidar o Sérgio para voltar aqui.
E quando ele voltar, ele vai contar um pouquinho da sua trajetória como professor, como empreendedor, um homem de Deus que tem feito diferença em outros arraiais. E ele volta num programa futuro. Já já você vai ter um convite especial para a gente conversar um pouquinho mais com Sérgio Costa, porque agora está chegando o quadro O que Vai pelas Igrejas. Boa noite, pastor Márcio, boa noite a todos os nossos ouvintes, e temos uma agenda muito especial para esse programa, anota aí. Dos dias 20 a 23 de outubro, na pousada Cheiro da Terra, em Betim, será o Retiro dos Pastores. E esse ano nós teremos como preletores os pastores Ailton Gonçalves Desidério e Éder Silva. O investimento é de R$ 590 e para você se inscrever, você precisa verificar as formas de pagamento. Fale também com o pastor Renê Toledo para que você possa já verificar tudo sobre a sua inscrição no número 319-8744-1239, 319-8744-1239. E também em outubro, nós temos mais uma programação especial. Dedicato vai chegar na Associação Batista Médio Piracicaba, no dia 18, das 9 às 17 horas, na primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Rio Abaixo. E para mais informações, você pode falar com o coordenador, que é o pastor Josué Kennedy, no 319-8704-9258, 319-8704-9258. E a gente continua com a agenda. Mensageiros do Rei. As inscrições para o acampamento estadual já estão abertas. E esse ano ele vai acontecer dos dias 20 a 30 de novembro no sítio Solar das Neves. E o tema será Sou Diferente. Aproveite porque as vagas são limitadas e se inscreva no site batistasmineiros.org.br. Para mais informações, você pode falar com a Secretaria da União Feminina no WhatsApp 319-9828-1645. 319-9828-1645. E a gente segue. No dia 4 de outubro acontece o Congresso de Avivamento na ABAME e ABC. Unidos no Amor de Cristo, no Colégio Batista do Buritis, com o pastor Aloysio Penido como orador. E o evento será de 8 da manhã até às 21 horas. E para mais informações, você pode entrar no Instagram, abame, @abamemg. Fica ligadinho nisso. E mais uma informação importante para você. Cristolândia BH está em novo endereço, Rua Itapecerica, número 592, bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. E vamos agora para o nosso momento Parabéns para você. Hoje é dia de festa para a Igreja Batista do bairro Londrina, que completa 34 anos. E amanhã é o dia da Igreja Batista do bairro Goiânia, celebrando 53 anos de vida. Parabéns para as igrejas, que Deus continue abençoando grandemente a missão de cada uma. E se você quer enviar a sua agenda para a gente, a sua novidade para a gente, faça contato no e-mail, o que vai pelas igrejas, @batistasmineiros.org.br. Coisa boa, gente, coisa boa. Tá chegando agora Educação em Pauta, esse quadro que você vai saber tudo e um pouco mais sobre a educação, não só aqui em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Educar não é tarefa para uma instituição sozinha. É preciso caminhar lado a lado com as famílias. Algo que o professor Valcenir Braga, com experiência educacional e no comando da Rede Batista de Educação, tem transformado em prática diária nos colégios batistas Mineiro e Batista Brasil. A Rede Batista de Educação conta com o programa Batista Família, que tem o objetivo de aproximar a escola da casa, através de cursos, conteúdos digitais, eventos presenciais, podcasts. E para que isso? Para que a gente possa orientar os pais e fortalecer o vínculo familiar. Educação pressupõe a parceria família-escola, senão ela vai ficar uma educação deficitária. É necessário que a família tenha confiança na escola, por consequência também no professor, e daí vai nascer o ambiente da aprendizagem, ensino e aprendizagem. É dessa parceria que começa educando a criança e adolescente em casa e termina no banco da escola. Agora eu estou aqui com o Jefferson e a Isabela, pais do Benício e da Malu. Gente, como é que é
o acolhimento, né, o impacto na família de vocês, do acolhimento do Batista às famílias. E eles foram muito bem recebidos, nós como os pais nos sentimos valorizados, inseridos na educação dos nossos filhos e principalmente no que tange os valores que são ensinados e vividos aqui, nós ficamos apaixonados porque eles se inserem ou estão aderidos ao que nós acreditamos e procuramos ensinar os nossos filhos em casa. Agora, né, eles aderiram à questão do check-in, né, que facilita muito, né, a nossa busca aqui. A gente chega, eu busco os meus filhos, então quando a gente chega, eu já coloco ele no aplicativo o check-in, que eu estou chegando, aí eles já liberam o meu filho, então facilita muito, né, isso pra gente. Então, ali no aplicativo tem também todos os avisos, tudo que você precisa, solicitação, se você precisa de alguma declaração. Então, fica tudo ali, então, os informativos. Então, facilita muito a nossa vida esse aplicativo, ajuda demais. É fundamental que o professor, ele não vai dar conta de tratar bem os seus estudantes e conduzi-los à plena aprendizagem se não houver essa parceria. Então, a família ela tem que estar junto da escola e de mãos dadas. E educação eficiente ela é feita a 6 mãos: família, escola e a sociedade com as suas instituições. E é nisso que nós acreditamos. A educação de hoje e do futuro precisará de famílias tão engajadas quanto os professores. Essa já é uma realidade vivida no contexto atual. A parceria entre escola e família é crucial para uma educação que muda o mundo. Em um momento tão conturbado como o que estamos vivendo, um tema como este, parceria da família com a escola, essa união é tão importante. Foi o nosso quadro Educação em Pauta de hoje. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. Se você quer saber mais informações, clique www.redebatista.com.br. É com você, Pastor Márcio. Daniela, que matéria linda quando a gente conhece mais de perto, não só aquilo que a Rede Batista, o Colégio Batista vem realizando, mas também o testemunho das próprias famílias. Isso vem endossar, vem mostrar a seriedade do Colégio Batista no trato com as famílias. Aliás, a família é a célula primeira, a célula máter da sociedade. Se existe um processo de educação, ele começa já no lar. E por isso a aproximação da escola com a família é condição essencial para o sucesso na educação. Boa noite, professor Valcenir Braga. Eu acho que é isso mesmo, né? Sem a família não dá para educar com excelência. Boa noite, pastor Márcio. Boa noite, telespectadores. Com certeza não vai acontecer uma boa educação se a família não estiver junto. Aliás, a parte mais importante do processo educacional da criança ocorre na família, é onde os primeiros fundamentos são lançados, né? As primeiras sinapses são formadas, e ali começa a boa educação. E é importante que, quando você chega à escola, que é o processo de escolarização, a parceria da escola que é buscada pela família, que a família esteja integrada e não apenas entregue aquela responsabilidade para que a escola dê conta, né? Ela não vai dar conta se a família não estiver junto. Não tenha dúvida. Eu estou lembrando aqui da própria origem da palavra pedagogia, né? Daquele escravo lá no antigo, né? Quando ele era chamado a levar a criança da casa do seu senhor à casa dos saberes, que era o paidagogos, né? O paidagogos tinha esse dever, essa função, essa tarefa. E quando a gente vê hoje a própria família levando o seu filho à escola, ele está entregando aquilo que é responsabilidade dos pais, educar os filhos, entregando como uma carta de autorização para que a escola faça com a autorização dele. Então é muito importante que haja essa sinergia. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que a Rede Batista, como que o Colégio Batista desenvolve, como ele convida os pais para essa parceria da educação. O Colégio Batista ele é vocacionado para esta educação integral. E para que a educação integral aconteça, é necessário que a família esteja junto, né? A família é integrada à escola
traz benefício para todas as partes, todos os stakeholders vão ganhar, né? Todos os interessados, que é, primeiro, a criança vai ganhar mais segurança e mais autoestima, portanto, vai aprender mais, vendo os pais integrados, falando a mesma linguagem do professor ali juntos, né? Concordando, a escola de mãos dadas com a família. A criança percebe isso, percebe esse movimento e valoriza, então ela vai aprender mais, vai ser uma criança mais segura. A escola vai ter menos trabalho assim, de correções a fazer, porque o ambiente fica muito mais harmônico, a criança fica mais tranquila, mais calma, pronta para produzir aprendizagem. E a família ganha porque ela vê que a sua criança está sendo formada, está havendo um processo de evolução muito positivo, né? E um ambiente bastante pacificado, onde há aprendizagem, e aquela criança evidencia isso com o seu comportamento, porque criança é o seguinte, você ensinou aqui, ela aprende, ela já sai praticando, e é um espetáculo, é alegria para toda a família. Então, eu creio que a verdadeira educação, ela não pode prescindir dessa parceria muito próxima entre a família e a escola. E, repetindo, a parte mais importante da educação são os fundamentos em casa que a criança recebe. Então, a criança chega na escola, já tem que ter os princípios da disciplina, da autoridade, da sua parte assim, de respeitar os coleguinhas. Ele já tem que vir de casa, né? Respeitar o professor, entendeu? E a família, ela precisa estar com isso em mente, que o professor ele tem que receber essa autoridade da família para poder essa educação acontecer, senão não vai ser bom. Essa sua palavra, ela é um espetáculo, né? E vem trazer coerência àquilo que a gente tem visto hoje. Muitos já se falam, né? Ou já se fala da era da terceirização da criação, onde as famílias estão terceirizando a criação dos filhos e até a educação num sentido mais amplo, não querendo responsabilidade que lhes cabe. E eu, como pai de aluno na Rede Batista, em um colégio batista, os meus 2 filhos, um estudou lá e a outra ainda estuda, eu percebo que o Colégio Batista tem uma preocupação acentuada em convidar os pais frequentemente para esse processo de educação. Ou seja, ainda que os pais queiram entregar o filho e depois buscar na conclusão do ensino médio, a Rede Batista não tem essa prática onde os pais precisam necessariamente caminhar junto. Isso, então, é intencional, isso faz parte da capacitação de toda a equipe. Com certeza. E o Colégio Batista da Rede, né, Colégio Batista Mineiro, Colégio Batista Brasil, ele possui assim, uma vocação natural para essa parceria, porque isso a gente é beneficiado pela cosmovisão da mantenedora, que nos capacita para acolhermos bem aqueles que se aproximam da gente. Então, os nossos professores, eles são capacitados, muito acima da média do mercado, a acolher bem, não só o estudante, mas a família também. E chega ao ponto, pastor Márcio, de a gente, ao invés de, como fazem muitas escolas, reclamar das famílias, que realmente, às vezes, a vida está dura, né? E as famílias estão com as suas dificuldades, né? Então, o que o Colégio Batista está fazendo? A rede, nós desenvolvemos um programa chamado Batista Família, cujo objetivo é auxiliarmos as famílias na educação dos seus filhos. Ou seja, a gente, além de fazer a parte da escola, nós ajudamos a família a fazer a parte dela. Por exemplo, às vezes tem pais muito jovens que não sabem como é que vai tratar aquele bebezinho que apareceu lá. Então, a nossa escola ela tem um programa que capacita essas famílias. Então, peraí, para o pessoal em casa entender direitinho. Então, tem um programa do Colégio Batista voltado não para a criança somente, mas para os pais, é isso mesmo? Para os pais, exatamente. Então, se você tem agora um adolescente em casa, não sabe como trata esse adolescente. Então, a escola tem um programa que capacita a família, além de tratar também esse estudante nessa dimensão, né? Nós temos o pastor Nicolas, que é o líder desse programa, chama Batista Família. Vocês podem acessar aí as redes, que vai achar esse perfil, né? Batista Família. E realmente tem podcast, videocasts, temos cursos diversos, em diversos níveis, visando capacitar tanto o estudante como a família, para que haja essa boa interlocução e nesse approach
família, escola, então a educação vai acontecer com um nível de excelência bastante aprimorado. Que maravilha! Então você que deseja ser papai e mamãe, você que já é e está procurando uma escola, você deve achar um colégio batista mais próximo da sua casa, porque isso é disruptivo, inovador. É tão inovador. Renato, ponha na pauta aí de um programa para frente para a gente falar só sobre esse projeto, que é um projeto maravilhoso. Nós estamos chegando ao final desse bloco, mas a gente tem na segunda-feira mais conversa com o professor Valcenir Braga, que vem falar sempre sobre educação. Professor, muito obrigado. Mais um programa e mais uma lição de vida para as pessoas que estão lá em casa nos acompanhando. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Márcio. Temos o maior prazer de estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante para o ser humano. Todos precisamos, né, da questão da educação e como você beneficia a criança e o adolescente quando a família está integrada à escola. Muito obrigado. Maravilha. Nós que agradecemos. Na próxima segunda-feira vamos falar mais sobre educação. Música boa chegando para você, música para falar ao seu coração. Ouça só o que Deus tem para falar com você nessa hora. Tu me sondas e conhece, sabe o meu sentar e o meu levantar, e de longe tu percebes os meus pensamentos. Eu não tenho justificativas e não venho provar a inocência. Teu perdão testifica a tua graça, e então limpa-me, Senhor. E então limpa-me, Senhor. Tu me sondas e conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, e se em mim há caminhos maus, me guia no caminho eterno. Eu não tenho justificativas e não venho provar a inocência. Teu perdão testifica a tua graça, e então limpa-me, Senhor. E então limpa-me, Senhor. Limpa-me, Senhor. E então limpa-me, Senhor. Eu não tenho justificativas e não venho provar a inocência. Teu perdão testifica a tua graça, e então limpa-me, Senhor. E então limpa-me, Senhor. E então limpa-me, Senhor. E então limpa-me, Senhor. Muito bem, nós estamos aqui com essa música deliciosa, ouvindo aquilo que Deus tem falado e ministrado ao nosso coração, também através das canções. Samuel Sena, que música gostosa, obrigado. E eu estou sabendo que essa música
nós estamos ouvindo em primeiríssima mão, é isso mesmo? De fato, de fato. Essa música, eu tenho guardado ela há um tempo e já chegou a hora de poder dar um pouco mais de voz a ela, né? Já estive com alguns produtores, já tenho tocado na PIB, mas muito pontualmente, mas é uma música que Deus tem ministrado ao coração, prioritariamente pela mensagem, porque eu tenho refletido muito sobre canções que falam sobre arrependimento de pecados, canções que falam sobre a fragilidade do homem e a soberania de Deus. E o Senhor me levando a ler o Salmo 139, eu pude refletir um pouco sobre isso e essa música veio. Eu tenho uma gratidão muito grande ao Senhor por isso, né? Por essa oportunidade, especialmente a esse momento aqui, esse espaço tão maravilhoso aqui da nossa convenção. Coisa boa. Então isso aí é um presente para você que está em casa, música de autoria de Samuel Sena, em primeiríssima mão, para você, um baita presente que vem dar um brilho especial no nosso CBM ao vivo. Agora você que está em casa, quem sabe você esteja aí precisando de uma intervenção de Deus. Talvez na área da saúde, relacionamentos, talvez você esteja precisando de uma porta de emprego para o sustento da sua família. Talvez ainda você sinta um vazio quando você vai dormir, um vazio existencial, e você queria tanto que isso fosse preenchido. E eu queria dizer que Deus pode preencher esse espaço, Deus pode agir na sua vida. Está chegando o momento da oração. Enquanto nós estivermos orando, vai aparecer aí um QR Code na sua tela. As pessoas que estão precisando conversar com alguém, quem sabe você, nós temos uma parceria com o Instituto Touch Peace. É um projeto 24 horas de funcionamento, pessoas que vão te atender numa videochamada e é tudo gratuito, para baixar no celular, para fazer a chamada, e você pode chamar quantas vezes você quiser. Está conosco o pastor Cioli, nós acabamos de conversar com ele e ele vai orar pela sua vida, porque estamos no momento de oração. Pai querido, queremos te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor constante. E, ó Pai, que a tua graça, Senhor, alcance a cada ouvinte em suas necessidades, cada um que agora, Senhor, se coloca rendido diante da tua beleza, da tua grandeza. Abençoe, ó Pai, a nossa audiência e a todo aquele, ó Pai, que te busca agora como um refúgio, como uma segurança. Nós clamamos agora para que a tua graça bendita, Senhor, trabalhe curando, restaurando relacionamentos, abrindo portas de emprego, dando também a orientação mais profunda na alma. Portanto, ó Pai, a tua palavra nos assegura para buscarmos de ti sabedoria, em ti há sabedoria, em ti há riquezas. Portanto, ó Pai, clamamos pedindo, suplicando que o teu favor, ó Pai, agora entre nos relacionamentos, entre tudo aquilo que está bloqueado, impedido, travado, nós cremos na suficiência do teu poder e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado em cada uma dessas situações. Mas, Pai, te peço especialmente por aquela alma vazia, que agora, Senhor, encontra-se afogada numa mágoa, num ressentimento, numa dor. Nós pedimos, ó Pai, para que esse seja o momento de encontro com o Senhor Jesus Cristo, que agora seja o momento onde o Senhor vem encharcar essas vidas com a tua rica e doce presença. Nós confiamos no teu poder e na suficiência da tua mão poderosa agora. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e que essa noite seja uma noite de paz e até o próximo programa.